Sejam muito bem-vindos. Eu sou Tatiana Maia, professora do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu sou Leonardo Fetter da Silva, pós-doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse é o podcast Tem Profissional da História aí? Criado para apresentar ao público em geral as múltiplas possibilidades de atuação do profissional da história, além dos acervos disponíveis para pesquisa. Você quer conhecer mais sobre o exercício de nossa profissão nas instituições públicas e privadas, nas redes sociais e na vida coletiva? Então, você é o nosso convidado para ouvir diferentes experiências profissionais. Venha conosco e descubra uma desafiadora e sólida profissão. Há muitos espaços onde estamos presentes e somos importantes. Então, tem profissional da história aí? A nossa entrevistada de hoje é Patrícia Tavares Raffaini, que possui graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em História pela Universidade de São Paulo, USP. Vem se dedicando a pesquisas da literatura infanto-juvenil no Brasil entre os anos de 1860 e 1920. Tem tido várias publicações acerca dessa literatura e também uma atuação na área de história pública. 2 de suas produções receberam selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, Livros para Morar e a mais recente obra, Diário de Anita. É a partir do trabalho de Patrícia com a literatura infanto-juvenil e também a sua atuação na história pública que vamos conversar com ela hoje. Muito obrigada, Patrícia, por sua colaboração no nosso projeto. Patrícia, você poderia nos falar sobre sua formação e trajetória profissional? Eu fiz a minha graduação, licenciatura e bacharelado no Departamento de História da Universidade de São Paulo, onde eu também desenvolvi minhas pesquisas de mestrado, doutorado e o primeiro pós-doc, todos eles orientados pelo professor Elias Tomé Saliba. Durante a graduação, tive a oportunidade de fazer diversos estágios e uma pesquisa de iniciação científica no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, onde trabalhei com a coleção africana e afro-brasileira. Ao mesmo tempo, eu também trabalhava no recém-criado Instituto Cultural Itaú, com história das artes plásticas no Brasil nos séculos XIX e XX. E depois, no último ano da graduação, no CONDEFAT, órgão de defesa do patrimônio do Estado de São Paulo. Essas pesquisas iniciais me levaram a conhecer professores de outras unidades da universidade e a frequentar diversos cursos em outros departamentos, como na antropologia, na FAO e na ECA. No departamento de História, fui aluna de professores muito inspiradores, como, por exemplo, o professor Nicolau Sevicenko. Naquela época eu não perdia nenhum curso dele e foi inclusive ele que me apresentou para o professor Elias, quando eu estava começando a escrever o meu projeto de pesquisa para o mestrado. Nessa pesquisa, eu investiguei a formação do Departamento de Cultura na cidade de São Paulo durante os anos de 1930, na gestão de Mário de Andrade. Esse trabalho acabou sendo publicado com o título Esculpindo a Cultura na Forma Brasil. Foi nesse momento também que entrei em contato com uma documentação pela qual me apaixonei imediatamente, as cartas escritas pelas crianças e jovens para Monteiro Lobato, assim também como o jornal que elas escreviam na biblioteca infantil que fazia parte do Departamento de Cultura. Essas fontes se tornaram meu foco principal durante o doutorado e que tinha o objetivo de sondar a recepção da leitura literária na infância. Isso quer dizer, eu queria verificar o que as crianças achavam do que elas liam. O que fazia com que Lobato fosse um autor de tanto sucesso? Em certa medida, são raras as pesquisas que utilizam como fonte documental documentos escritos por crianças e jovens. Assim, foi muito importante buscar inspiração para trabalhar com essas fontes nas áreas da antropologia, da sociologia e da filosofia.
Depois de me aproximar desse universo literário dos anos de 1920 a 1940, eu ficava me perguntando no finalzinho do doutorado o que existia de literatura infantil antes de Monteiro Lobato, né? Como autor, ele sempre se referia nas suas cartas aos autores, aos livros que ele havia lido quando era criança. E eu ficava me perguntando quem eram esses autores, quais eram esses livros, quais esses formatos, se eram obras ilustradas, como eram essas ilustrações. Essa foi a ideia inicial para a pesquisa do pós-doutorado, que eu fiz no Departamento de História, também sob a supervisão do professor Elias, onde eu investiguei as obras publicadas no Brasil para crianças e jovens na segunda metade do século XIX e início do século XX. Esse trabalho acabou sendo resultado de uma pesquisa de 3 anos, financiada pela FAPESP, e se tornou um livro que agora vai ser lançado no final desse ano com o título Livros para Morar. As suas pesquisas, elas são dedicadas ao universo da infância. E aí, qual é o espaço na historiografia para esse tipo de pesquisa e como é que você vem atuando nesse campo? Em história, temos uma produção bastante expressiva voltada a compreender a infância de um ponto de vista mais social, de legislação, de proteção aos menores, baseada principalmente em fontes criminais ou jornalísticas. Assim como, na história da educação, as práticas escolares, os livros didáticos ou escolares são muito pesquisados. É um campo muito consolidado. Meu estudo e de vários outros historiadores e historiadoras, como Gabriela Pellegrino Soares, Ângela de Castro Gomes, Patrícia Hansen, Kaori Kodama, tem uma outra faceta, muito mais ligada à história cultural. Gabriela e eu organizamos com essas autoras e vários outros uma obra que acabou de receber o selo de altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil, na categoria Livro Teórico. Esse livro se chama Livros Infantis, Velhos e Esquecidos, e os capítulos analisam essa produção literária voltada para as crianças e jovens na segunda metade do século XIX e na primeira metade do século XX. Essa historiografia pretende analisar as práticas, as representações, com o objetivo de compreender como a infância era pensada, como viviam as crianças e jovens, como em diversos momentos históricos se via essa fase da vida. Os diversos artefatos produzidos pela sociedade para a infância, como livros, revistas, brinquedos, roupas, móveis, possibilitam que possamos compreender melhor como cada momento histórico pensou esse tempo da infância e propôs, por meio desses artefatos e outros, projetos de futuro. Assim como as crianças também atuam e atuavam transformando a cultura nas sociedades onde vivem. Nesse sentido, os historiadores têm que estar abertos para o diálogo com outros campos do conhecimento sobre a sociedade e sobre a infância. Para minha pesquisa de doutorado, os primeiros trabalhos de Florestan Fernandes foram muito importantes, assim como de vários outros antropólogos. Tem uma frase que funcionou para mim como um mantra durante toda a pesquisa de doutorado e que eu gosto muito até hoje, que é da antropóloga Clarice Cohen, que estuda as crianças indígenas, e ela diz assim, abre aspas, as crianças não sabem menos, elas sabem outra coisa, fecha aspas. Acredito que refletir sobre o que as crianças produzem, escrevem, pensam, nos possibilita repensar nosso presente e o que queremos para nosso futuro. O que, na atualidade, nos dias de hoje, passa por analisar e refletir sobre o universo digital no qual estamos imersos e o qual foi o campo onde eu desenvolvi o meu segundo pós-doc sob a supervisão da professora Diana Vidal, no Instituto de Estudos Brasileiros, também da USP. Pensar como hoje as crianças e jovens constroem um conhecimento por meio das mídias eletrônicas e também como elas atuam nesse universo é algo que me interessa muito nesse momento. Nos últimos anos, você desenvolveu vários trabalhos de divulgação do conhecimento para o público infanto-juvenil, como a exposição virtual Reinações de Narizinho e o livro Diário de Anitta, voltado para o público jovem.
Poderia nos falar mais sobre esses trabalhos e sua importância para a difusão do conhecimento para crianças e jovens? Sim, para mim é muito importante essa ponte de construir o conhecimento para o público de forma geral e principalmente para as crianças e jovens, essa área que chamamos de história pública. A primeira dessas iniciativas foi a exposição que Gabriela e eu organizamos na Biblioteca Brasiliana Mindlin, que teve o mesmo título que demos para a nossa obra coletiva, Livros Infantis Velhos e Esquecidos. Nela apresentamos o resultado de nossas pesquisas de uma forma que pudesse interessar as crianças, tentando mostrar como eram essas publicações, como eram as ilustrações, as capas, os assuntos abordados nas obras. Apesar de ter ficado pouco tempo aberta, a exposição recebeu um público considerável e acabou nos motivando a fazer o projeto para uma outra exposição comemorando o centenário de publicação de Narizinho Arrebitado, o álbum ilustrado, primeira obra de Monteiro Lobato, o álbum ilustrado por Voltolino, em 1920. Mas, infelizmente, devido à pandemia, ela não pôde se concretizar na forma presencial e nós a transformamos em uma exposição virtual, que pode ser acessada num link que é A Menina Centenária, é o título que a gente deu para a exposição. Na verdade, essa exposição é uma página na internet com vários textos que divulgam as pesquisas de vários pesquisadores, como a Silza Binotto, que fez uma reflexão excelente sobre o racismo em Lobato, Magno Silveira, que é especialista nos ilustradores do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Gabriela e eu. Essa exposição, além desses textos, ela conta também com muitas imagens, capas de livros, a primeira versão manuscrita da história de Narizinho, que está preservada no acervo do IEB, e também um áudio muito interessante e divertido, onde o Lobato dá a sua última entrevista para o rádio. Talvez essa página, essa exposição virtual, seja mais voltada para os professores, para um público adulto. Já o Diário de Anitta, eu fiz pensando num público jovem, mas muitos adultos que leram disseram que também consideravam uma obra para adultos. Eu não sei, mas essas categorias para leitura são sempre complicadas. Mas de verdade eu escrevi pensando em jovens, pensando em um público de jovens de 14, 16 anos. É um livro de ficção, mas com doses generosas de história. Fiz toda uma pesquisa bem aprofundada sobre a pintora Anita Malfatti, principalmente sobre os anos de sua formação, quando fez as viagens para Berlim e Nova York. E foi uma delícia escrever o diário, porque eu pude misturar elementos que eu sabia que ela tinha vivenciado, no qual ela própria comenta nos seus manuscritos, como a visita que ela fez à Exposição de Arte Moderna em Colônia, em 1912, mas também pude imaginar vários outros momentos, como ela vendo a neve pela primeira vez, sentindo saudades do Brasil e da família, enfim, construindo uma narrativa em forma de diário que possibilita, pelo menos era esse o meu objetivo, que os jovens pudessem conhecer mais sobre a história dessa artista fantástica, que como mulher foi muito inovadora, viajou sozinha, estudou arte, construiu uma obra que é uma referência nas artes plásticas no Brasil, muito autoral, mas também quis mostrar como era viver naquele momento, aquele começo do século XX. Então, por exemplo, eu faço a Anita participar de uma manifestação que realmente aconteceu em 1915 em Nova York a favor do voto feminino, porque nesse momento as mulheres ainda não votavam nos Estados Unidos da América do Norte. Então, quis colocar no diário coisas que aconteceram nos lugares e nos momentos no qual a Anita estava estudando, mas coisas que fazem os leitores pararem um pouco para pensar em como que o mundo no qual ela viveu era muito diferente do nosso. Então, para realmente construir esse conhecimento histórico. Eu também fiquei muito feliz, porque também esse livro recebeu, agora em setembro, o selo altamente recomendável da Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil, na categoria de livro juvenil. Então, eu espero que ele possa ter muitos leitores. Acho que a ficção tem esse poder de nos transportar para outras épocas, e se na construção da narrativa temos o cuidado de nos apoiar em uma pesquisa histórica consistente,
acredito que se possa ensinar a história de um jeito diferente, de um jeito gostoso. Agradecemos mais uma vez a Patrícia pela participação no nosso podcast, destacando ainda que o seu livro Diário de Anita recebeu o prêmio de escritor Revelação do ano. Parabéns, Patrícia, e muito sucesso! E para todas e todos que nos acompanham, esperamos que tenham gostado dessa entrevista. Convidamos vocês para nos seguir no Facebook, no Twitter e no Instagram. Participem, comentem as entrevistas e sugiram temas. Será um prazer dialogar com vocês e construir esse projeto coletivamente. A música que inicia esse podcast é Atraente, composição de Chiquinha Gonzaga, de 1877. Fiquem bem e até o próximo episódio.